Você está ouvindo agora O Raio Acertou, o seu podcast semanal sobre jornalismo narrativo, sobre tudo que nos move e sentimos. Ouça o nosso episódio de hoje e partilhe conosco a sua história também. O Raio Acertou. Em nossa pauta, a principal notícia é você. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio da nova temporada de O Raio Acertou. Eu espero que vocês estejam gostando das temáticas que nós estamos desenvolvendo a cada semana aqui no nosso podcast. Nos últimos dias, da semana passada, foi lançado a sequência de Wicked nos cinemas, Um filme assim que tem encantado muita gente, Tem feito muita gente se emocionar. Muitos já conheciam a história de Um Mágico de Oz através dos musicais da Broadway e agora, através das mãos do cineasta Jon Chu, ele chega aos cinemas agora com a parte 2. Por conta deste lançamento, nós resolvemos trazer como tema nessa semana um assunto que nós temos muito alegria de comentar, Aliás, para falar de Wicked, e para desenvolver o tema do episódio de hoje, duas coisas nos inspiraram para abordar o assunto de Wicked e a força da literatura no cinema, Não só por conta do lançamento de Wicked, mas recentemente, através do jornalismo que a revista Piauí desenvolve, a revista publicou há algumas semanas um artigo falando sobre a autora Colleen Hoover. A Hoover, ela é a responsável por escrever best-sellers, romances de grande impacto social na literatura, sobretudo internacional. A Hoover, ela é a responsável por ter desenvolvido histórias como É Assim que Acaba, que teve a sua adaptação para os cinemas, e o livro que dá sequência é Assim que Começa. Mas também, deixa eu pegar aqui os nomes, a Hoover está em alta por estar sendo desenvolvido outros livros para as suas versões nos cinemas, como Variety, que vai ser protagonizado pela Anne Hathaway, e nós assistimos Se Não Fosse Você, que também é uma adaptação de um dos livros dela. Além desses, também está em produção Uma Segunda Chance, e já tem outras obras da Hoover que estão sendo planejadas adaptações não só para os cinemas, mas também no formato de série para os streams e plataformas digitais. Por conta disso, vamos hoje tratar deste assunto que nós gostamos muito, que é sobre literatura, e a força que essas páginas literárias têm quando elas são adaptadas, ou a gente pode dizer assim, quando elas ganham uma nova forma de ser contadas suas histórias através das salas de cinema e também das telinhas pelas plataformas de streaming digitais que nós podemos assistir no conforto da nossa casa. Você que ainda não conhece o nosso canal do YouTube, O Raio Acertou, aproveite, vai lá e siga o nosso canal. Nós estamos numa grande campanha tentando atingir uma meta de seguidores para a gente poder avançar no nosso trabalho. E você que já está aqui no Spotify com a gente, seja bem-vindo a mais este episódio. Então, bora lá falar um pouquinho de Wicked e de toda essa força literária que os livros provocam nos cinemas. O Wicked ganhou a sua parte 2, nestas semanas. Em inglês, Wicked for Good, e em português ele ganhou simplesmente o título de Wicked Parte 2. A obra literária, ela é da década de 1900, então, já tem um tempinho, e ela foi desenvolvida por Frank Baum. O Baum, ele criou o maravilhoso mundo mágico de Oz em uma grande saga literária. Se eu não me engano, a Terra de Oz, que é esse universo fantástico que Baum criou, é um universo que tem lá suas 15, vamos falar assim, de 13 a 15 volumes literários.
E nós só conhecemos a história que aborda a jovem Dorothy, né, e as bruxas do leste e do oeste, a famosa bruxa verde e a bruxa boa, vamos dizer assim, né? Então, Ball ele desenvolve, né, a Terra de Oz, onde ele desenvolve conceitos filosóficos que começaram a ganhar o gosto do público, né? A história que nós conhecemos, né, e que também marca o início da literatura de Ball, ela é contada a partir do ponto de vista de Dorothy Gale, que é uma criança que se tornou órfã e que, por conta de um forte redemoinho lá na sua casa, na sua terra real, ela acaba sendo arrastada para esse mundo de ficção. Através do famoso caminho de tijolos dourados, nós vamos acompanhando a Dorothy durante a sua jornada na Terra de Oz, onde ela vai conhecendo, né, do que aquela literatura fantástica é construída, até ela chegar no grande mágico, que, segundo a narrativa, é o grande resolvedor de todos os problemas, né? É a solução de todos os problemas. Durante o caminho, ela conhece um leão covarde, que está em busca de coragem. Lembrando, gente, quem entra no caminho dos tijolos dourados e está em busca do mágico de Oz, está em busca de conquistar algo. A Dorothy quer voltar para casa. E na medida que ela vai caminhando, ela vai se encontrando com outros seres que também estão até o mágico de Oz para fazer os seus pedidos. É como se fosse o Aladim em busca da lâmpada mágica. Então Dorothy conhece um leão covarde que está em busca de coragem. Um homem de lata sem coração que está indo até o mágico de Oz pedir um coração. E um espantalho que sonha em ter um cérebro. A história do Frank Baum, ela teve um clássico dos cinemas de 1939, que foi dirigido por Victor Fleming. Esse filme, de 1939, ele acabou se tornando a obra principal que mais bem retrata as páginas escritas pelo Frank Baum, né? Claro, houveram outras adaptações, né? E até assim, para quem assistiu Once Upon a Time, né, que era uma vez em português, lá também nós temos uma versão, né? Tem alguns episódios que tratam de O Mágico de Oz. E agora, depois de quase 90 anos que esse primeiro filme foi produzido e lançado, nós temos, mais uma vez, a história do Mágico de Oz, da Terra de Oz, diante dos nossos olhos. Sob uma nova perspectiva, agora quem nos conta a história não é mais a Dorothy Gale, mas nós encontramos as bruxas Ariana Grande e Cynthia Erivo, protagonizando Elphaba e, como é que é o nome da outra? Glinda, né? A Ariana, desculpa, gente, a Ariana como Glinda e a Cynthia como a bruxa Elphaba, a bruxa verde, né? Vamos dizer assim, né? E o novo filme, que, né, a parte 1 foi lançado no ano passado, vai nos devolver, né, vai nos trazer de volta ao maravilhoso, ao fantástico mundo mágico de Oz, mas sob nova perspectiva. Agora, o que nos importa mais não é mais os caminhos de tijolos dourados, onde todo mundo embarca numa jornada, vai até o mágico de Oz para fazer o seu pedido. Não. A nova história, a nova narrativa, que é dirigida por, cadê o nome do diretor? John Chu, né? É o John Chu que dirige o musical. O filme ele é vendido como um musical, né? Por mais que não tenha tido a coragem do marketing publicitário para vender assim, mas ele é um musical, agora focado na amizade dessas duas, né? As duas são aprendizes de bruxas, estão, né, numa universidade que ensina, né, a magia para os jovens aprendizes, e Elphaba e Glinda estão ali e se conectam de alguma forma, né, se encontram e acabam construindo uma amizade. No primeiro filme, essa amizade ela é consolidada, até chegar no último ato, que é o ato que nos deixa
um gancho para o filme que foi lançado agora, que é o desencontro dessa amizade, ou a diferença de interesses de cada uma. Enquanto a Elphaba ela começa a se enveredar por um caminho de justiça, a Glinda é uma personagem. Muitos vão dizer que é fútil, mas eu não quero usar essa expressão. Mas ela é uma personagem tranquila, calma, né? A Glinda ela é serena, ela não tem grandes ambições sociais. As ambições da Glinda são mais pessoais. Ela quer correr atrás de conquistas pessoais, enquanto a Elfa não se contenta em se autorrealizar. Ela precisa realizar algo para o público, né? Para os outros. Por exemplo, existe uma coisa interessante que aparece nessa nova versão de O Mágico de Oz, é que o filme explica toda aquela treta envolvendo o refúgio dos animais, né, que perdem seu lugar, perdem sua magia, perdem o seu direito de viver socialmente e livres, né? E o filme explica isso e coloca a Elphaba como a grande justiceira desse grupo, né? Então ela quer lutar pelo bem comum desses animais. No segundo filme de Wicked, essa relação de amizade que a gente viu entre Glinda e Elphaba, ela é quebrada. Podemos dizer assim, no primeiro filme de Wicked, a amizade ela era um personagem na narrativa e tinha importância, tinha valor narrativo lá. No segundo filme, Wicked for Good, a amizade desaparece. E o que a gente percebe na sequência é que ganha relevância os conflitos relacionais, né? A Glinda, ela perde relevância narrativa, na nossa opinião, viu? Para mim que já assistiu o filme, eu percebo que a Glinda ela se torna uma personagem bobinha, fraca, sem importância, sem relevância e facilmente manipulável. Né? A feiticeira, interpretada pela Michelle Yeoh, ela manipula a Glinda em todo instante, que é ao contrário da Elphaba. A Elphaba é forte, é corajosa, é destemida, é desbocada. Ela quer porque quer resolver todo o problema que envolve a sociedade do mágico, da cidade de Oz, né? Da terra de Oz, vamos dizer assim, porque existe Oz, existe a cidade das Esmeraldas e por aí vai. A sensação que ficou para mim ao assistir Wicked Parte 2 é que a história careceu de elementos narrativos para sustentá-la. O que nós percebemos é o seguinte: nós temos um grande show da Ariana Grande e da Cynthia Erivo, mas é um show separado, um show à parte. As duas são ótimas cantoras, são ótimas artistas, mas elas estão fazendo um show à parte. E o roteiro, a direção, né, o filme se esquece de nos conectar realmente ao que está acontecendo na história. Então, o Wicked Parte 2 torna-se um filme desnecessário, com poucos elementos narrativos que de fato nos conectariam. Tá bom, tem o que eu mais gostei na segunda parte do filme, mas isso poderia ter acontecido no primeiro, é, por exemplo, o Leão Covarde aparece na história, né? Ele entra na história junto a Dorothy Gale, né? Apesar da gente não ver o rosto dela, só, né? Os pezinhos com os sapatinhos. A parte 2 explica como que o sapatinho chegou até a Dorothy, né? Foi uma justificativa diferente da do livro, mas está lá, né? A parte 2 nos apresenta o Homem de Lata e como que ele foi gerado, e no finalzinho, e aí eu gostei demais disso, no finalzinho aparece o espantalho, o Homem de Palha, né? E isso é muito bom, né, que aconteceu no segundo filme, mas poderia ter acontecido no primeiro. Então, assim, o Wicked Parte 2 é um filme desnecessário. Ele se torna uma narrativa repetitiva, né? Ela se prende no próprio contexto do primeiro filme, né? E, assim, o que me preocupa muito é que já está rodando rumores na internet de que o John Chu tem material para um terceiro filme. Se convidá-lo para fazer, ele topa sem pensar duas vezes.
eu tenho medo disso, né? Porque O Mágico de Oz é uma literatura fantástica, é um clássico universal, né? E tomara, né? Não vou fazer aqui nenhum juízo de valor, mas tomara que essas releituras, né, que são necessárias, eu reconheço que é necessário, porque o primeiro filme, por exemplo, ele reapresentou o Mágico de Oz sob uma nova perspectiva e para uma nova geração. Isso, ok, é positivo, é muito bom, né? Mas a gente tem que tomar certo cuidado para que outros interesses não invadam a obra de arte e acabe causando desconfortos, né, nos nossos sentimentos, né, e na alegria que a gente tem por ter conhecido uma literatura tão fantástica como essa. O Mágico de Oz, né, do escritor Baum, ele é para os Estados Unidos o que Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, é para a Inglaterra. São duas forças literárias muito potentes, né? Eu li, tem muito tempo que eu li O Mágico de Oz, eu teria que reler este livro mais uma vez. Assim como também tem muito tempo que eu li Alice no País das Maravilhas, mas é um livro que eu li mais recente, né? Quando nós vamos, por exemplo, Alice no País das Maravilhas também tem 2 filmes mais recentes, né? O primeiro foi dirigido pelo Tim Burton e depois veio Alice através do Espelho, que é uma sequência que acabou não ganhando muita credibilidade. O primeiro filme também sofre pela crítica, mas o Burton tem o seu nome, né? O Tim Burton ele tem o seu lugar dentro da cultura cinematográfica. E ele fez de Alice no País das Maravilhas uma obra mais serena, mais sombria, né? Eu ficaria imaginando o que o Burton teria feito com o Wicked, né, no lugar do John Chu, né? Com certeza o Burton teria tirado muitas daquelas cores, né? O filme do John Chu é muito colorido, é muito alegre, é muito festivo. O Caminho Dourado é muito dourado, né? A Cidade das Esmeraldas é muito verde, os figurinos são muito coloridos, a Glinda é muito rosa, né? A Elphaba né, tem toda aquela questão que gira ao redor dela, então o filme usa muito dourado, muitas cores, muitas tintas. Se o Burton tivesse dirigido o Mágico de Oz, né, o Wicked, por exemplo, ele teria dado outra estrutura àquela fotografia, que é o que acontece com Alice no País das Maravilhas, né? Eu não vou me lembrar aqui o nome da protagonista que faz a personagem da Alice, vocês me perdoem, né? Mas, por exemplo, o filme todo ele nos chama a atenção também pela força filosófica que a literatura tem e o respeito que a literatura do Carroll tem, né? Que é o mesmo respeito pela literatura do Baum. São 2 livros, são 2 sagas poderosíssimas, né? E só o fato delas terem ido para o cinema e ter se tornado títulos e temas de muitas discussões já é um grande feito para nós. Como eu disse, não só o Wicked foi o principal fator inspirador, que me fez criar este tema do episódio para vocês dessa semana. Recentemente, já tem algumas semanas, o jornalismo desenvolvido pela revista Piauí publicou um artigo que está assinado por Roberto Mudiati, que tem como título Colin Hoover e o prazer da leitura. A Hoover é essa escritora, se eu não me engano, acho que ela é norte-americana, né? Eu não tenho bem certeza de onde a Hoover é. Ela é norte-americana, ela tem 45 anos e ela é responsável por livros como É Assim que Acaba, É Assim que Começa, Variety, Se Não Fosse Você, Uma Segunda Chance, e a lista é grande, né? Segundo a revista Times, a Hoover, ela tem emplacado o primeiro lugar como a escritora mais lida da década, né? E nós tivemos uma de suas obras mais famosas, mais discutidas, mais comentadas, positiva e negativamente, também adaptadas para o cinema, que é Assim que Acaba, né? Que chegou aos cinemas
se eu não me engano, no ano passado. Recentemente, uma amiga minha, quando a gente estava discutindo sobre a Hoover, né, e os filmes dela que estão para lançar, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês quais que estão a caminho. Essa minha colega disse que ela percebe que as histórias que a Hoover escreve não são fortes o suficiente para emplacar um bom público nos cinemas. Né? Em outras palavras, são histórias fracas para que um filme possa engajar. Gente, eu assisti Se Não Fosse Você, agora, esses dias, e eu confesso para você que foi muito difícil ver o filme até o final. Eu nem escrevi sobre ele. É difícil até eu produzir uma crítica sobre Se Não Fosse Você. Aquele menino que está em Como Treinar o Seu Dragão é o rapaz protagonista da história. As atuações estão muito boas, etc e tal, mas o filme é ruim, sabe? O filme, ele não envolve, não provoca, não faz a gente engatar na história. Mas, em contrapartida, eu também não posso concordar com a fala da minha colega quando ela diz que as histórias da Hoover não são fortes, poderosas o suficiente para emplacar no cinema, né? Não tem como eu concordar com essa expressão, porque a Hoover é a leitora, é a escritora mais lida da década. Então, as suas histórias provocam, as suas histórias chamam a atenção, as suas histórias fazem com que o público vão até ela, né? E, e a Hoover, né, voltando aqui ao texto da revista Piauí, ela acaba se tornando um grande fenômeno literário quando ela decide pegar os fatos reais que ela viveu e transformar isso em literatura ficcional, em romance ficcional, que é o caso de É Assim que Acaba, né? Que é protagonizado por Lily, né? Uma jovem que tinha acabado de perder o pai e que o sonho dela era abrir uma floricultura, né? Só que a Lily, ela tem toda uma questão relacional, sobretudo no passado dela, no passado da mãe dela, que é marcado pelo assédio e violência sexual. E lembrem-se o que eu disse no começo. A Hoover resolveu pegar fatos da vida real dela e transformar isso em livros, né? Não tem como a gente dizer que isso não são histórias potentes para uma narrativa cinematográfica. Sabe o que acontece, né? Quem dirigiu É Assim que Acaba e que também atuou no filme é o Justin Baldoni, que inclusive foi envolvido num processo de assédio durante as filmagens contra a protagonista Blake Lively, que é casada com o Ryan Reynolds atualmente, né? Então, infelizmente, o filme não emplacou. Teve um público muito grande, é um filme muito bem assistido, mas que foi destruído, detonado pela crítica. E quando o caso da denúncia surgiu, o filme sofreu mais ainda. Nós podemos dizer que talvez a Hoover não entrou com o pé direito na sétima arte. Por culpa dela? Não. Gente, não é tão simples assim. Para quem é roteirista, como eu trabalho com roteiro, não é tão simples assim a gente pegar uma história, né, pegar um livro e transformar aquilo em filme, em cinema, e transformar aquilo em uma história que te encante assistir. Uma coisa é você ler, outra coisa é você ver, né? Porque enquanto você lê, a imaginação fica por sua conta. É você que vai construir no seu imaginário como que aquela história está acontecendo. A partir do momento que aquele livro vai para as salas do cinema, aí a coisa muda de figura. Aí você não vai ter mais a chance de imaginar como que a história acontece. Um diretor, um roteirista, alguns artistas decidiram que aquela história aconteceu daquele jeito. E talvez o formato que eles escolheram acabou não agradando o público. O que eu acho de É Assim que Acaba? O roteiro, eu acho ele bem feito, bem escrito, mas que tem falhas. É um roteiro que se preocupou muito mais em contar o todo da história do que desenvolver
narrativas e relações mais pontuadas. É um filme, né, que tem uma boa duração na sua janela de produção, mas que acabou atropelando alguns acontecimentos, que no livro funcionou muito bem. Mas quando decidiu jogar para o cinema e cortar certas narrativas, aquilo acabou não dando muito certo. Nós estamos experimentando isso essas semanas assistindo o Wicked. Por quê? A história de Wicked que nós conhecemos não é do musical da Broadway. Poucos brasileiros conhecem o musical da Broadway. Eu nunca fui na Broadway, eu nunca assisti um musical. Eu nem gosto de musical, né, para falar a verdade. Mas o impacto que gera em nós os dois filmes protagonizados pela Ariana Grande e pela Cynthia Erivo são muito grandes, porque nós conhecemos o Mágico de Oz através da Dorothy Gale, que é uma personagem que nem aparece nos filmes. Agora, no segundo filme, o rosto dela não aparece. O que a gente vê são os sapatinhos, que tem um significado grandioso para a história. Né? Nós conhecemos o Mágico de Oz graças a Dorothy e os seus sapatinhos de cristal. O filme não dá importância para isso. O filme vai pegar o protagonismo das bruxas. A bruxa do leste e a bruxa do oeste. Pronto, a bruxa verde, que é conhecida como a bruxa do mal, e a bruxa que é conhecida como a bruxa do bem. Pronto. Não é essa a história que nós, na nossa adolescência e juventude, conhecíamos. O que nós estamos assistindo agora é um novo ponto de vista. E num formato musical, que também muda de figura, né? Muda de situação. Então, voltando aqui a Colleen Hoover, né, o fato dela ser uma das escritoras mais lidas da década, talvez não garanta o mesmo sucesso nas salas de cinema. Então, nós tivemos a adaptação de É Assim que Acaba, né? E o artigo ainda diz que a Hoover não tinha escrito É Assim que Começa, mas por pressão dos leitores, né, por um pedido dos leitores, ela quis escrever É Assim que Começa. Né? E outra, gente, os livros da Hoover se tornaram famosos primeiro no TikTok, depois começaram a ganhar as livrarias. Então, e a revista Time, em 2023, divulgou, né, o nome Colleen Hoover como uma das 10 pessoas mais influentes do mundo. Então, além de... Aí teve É Assim que Acaba. Depois, neste ano, né, eu assisti semana passada Se Não Fosse Você, né, que é um filme ruim, né, não quero me gastar nisso, mas nós temos como produções a caminho, cadê aqui? Nós temos Vide, que já encerrou as filmagens, está sendo protagonizado por Anne Hathaway, e Uma Segunda Chance. Né? Então, Vide e Uma Segunda Chance são as próximas produções da escritora Colleen Hoover que vai ganhar as salas dos cinemas. O foco do tema do nosso episódio de hoje é a força da literatura nos cinemas. Né? Então, não temos só isso. Né? Se você for digitar no Google quais são as melhores literaturas que viraram filmes ou séries, e é assim, a lista ela vai colocar o Mágico de Oz, né? Mas também vai aparecer as produções como Nárnia, as Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, que são 7 ou 8 livros, né? Dependendo da versão que chegar até as suas mãos. Eu li a versão dos 7 livros, que já teve uma tentativa de adaptação, adaptou o segundo, o terceiro e o quarto livro, né, nos cinemas, e agora, através da Greta Gerwig, né, a diretora de Barbie, através da Netflix, está fazendo um reboot dessa história para os cinemas. Então, ela vai começar do início da história, o sobrinho do mago, né, e a proposta de adaptar os 7 livros, né, em 7 ou 8 filmes. Depois nós temos na lista a série Bridgerton, da Julia Quinn, né, que também é uma sequência de livros, eu acho que são 8 ou 10 livros, eu não sei o todo, né, que é uma literatura mais de época, né, mas que tem um público muito fiel na série de TV.
O Stephen King com It, A Coisa. Estou citando It porque nós estamos agora em tempos de Bem-vindos a Derry, que é a série da HBO Max, que está muito boa. É uma literatura fantástica, né? Vale muito a pena assistir. Aparece também Alice nos Países das Maravilhas, como a gente já comentou, e o Tolkien com O Senhor dos Anéis, né? É uma literatura que nos cinemas se tornou um marco histórico. A gente pode dizer assim, existiu o cinema antes de Senhor dos Anéis e depois de Senhor dos Anéis. Isso é tema para um outro episódio, quem sabe, né? Mas nós temos Os Anéis de Poder, que é a série de TV, um spin-off do Senhor dos Anéis, pela Prime Video. Já teve aí duas temporadas que são ok. A primeira é muito boa, a segunda um pouco cansativa. Vamos ver o que vai acontecer na terceira, né? Aparece Duna, do Frank Herbert, que está aí com a trilogia a caminho, né? Acredito que serão 3 filmes. Já tivemos os 2 primeiros, do Denis Villeneuve, e vai chegar o terceiro. Enfim, Frankenstein, da Mary Shelley, né? Que tem inúmeras versões nos cinemas. A mais recente agora, que foi comandada pelo Guillermo del Toro, e que inclusive tem grandes apostas de se destacar na nova temporada de premiações. Nós vamos ter um episódio somente para falar do Frankenstein, do Guillermo del Toro e de toda a narrativa que a Shelley construiu, e que como ela escreveu Frankenstein, eu acho que é interessante, né? É o primeiro livro da carreira dela e que foi escrito durante a juventude dela, né? É uma história de ficção científica emblemática, vamos dizer assim. E o Guillermo del Toro nos deu também um novo ponto de vista para a obra, que vale a pena a nossa discussão. Então, esses se destacam na lista quando a gente procura pelas versões. Alguns nomes brasileiros também aparecem, como Ariano Suassuna, a respeito do Alto da Compadecida, e aparece também, deixa eu ver aqui outro brasileiro, cadê o outro brasileiro? E aparece também o Paulo Lins, que escreveu Cidade de Deus, que ganhou filme e agora está com uma série de TV também. Já teve a primeira temporada e nós estamos aguardando a segunda, né? Outros livros brasileiros têm feito sucesso nos streams, como as obras do Rafael Montes, né, que escreveu Bom Dia, Verônica, que foi um sucesso, né, no stream, e outras coisas dele estão a caminho por aí. Então, na literatura brasileira também há uma força potente que acaba ganhando as telas. Ainda Estou Aqui, da Fernanda Torres, é também de um livro, né, do Rubens Paiva, né, do Rubens Paiva, que acabou se tornando esse sucesso cinematográfico que a gente conferiu. Bom, se a gente for continuar falando de literatura do cinema, esse assunto nunca vai acabar. Eu indico para vocês, né? Podem digitar no Google Colin Hoover e o Prazer da Leitura. Esse artigo da revista Piauí, ele é muito bom, né? Ele explica um pouquinho esse fenômeno literário que acaba impactando o mundo, né? O Harry Potter é um divisor de águas na literatura mundial, né? Mas nós não vamos abordá-lo aqui, vamos esperar mais para frente, né? Porque uma série dele está a caminho e talvez a gente converse sobre isso um dia. E muita coisa vai chegando por aí, né? Se formos continuar falando de literatura e cinema, a gente nunca vai terminar o episódio, né? Nunca vai parar. Mas o episódio de hoje, sobre os lugares que o raio acerta, às vezes tem faltado humanidade, vamos colocar entre aspas, em atitudes, programas, leis de incentivo, programas de incentivo à leitura, né? O Brasil, a cada ano que passa, a cada década que passa, vai se tornando um país em que a cultura em que a cultura da leitura vai desaparecendo do nosso imaginário, vai desaparecendo dos nossos valores. É como se ler não fosse mais um valor fundamental para nós. Aproveite a estreia de Wicked no cinema e adquira o Mágico de Oz para ler.
Se você é aluno, eu tenho certeza que na biblioteca da sua escola vai ter um exemplar para você pegar emprestado. Se não tiver, vá até a biblioteca pública. Ou se você manja da cultura digital, o livro está disponível em PDF também, pela grandiosa rede mundial de computadores, né, da internet. Procure ler. Não fique só com o ponto de vista que o cinema te apresenta. Conheça a história na sua integridade. A leitura pode salvar o nosso futuro. O conhecimento pode salvar o nosso amanhã. Não deixe que isso se perca da sua rotina cotidiana. O Raio Acertou vai ficando por aqui. O Raio acerta onde falta humanidade. Nas nossas conversas, nas nossas pautas, você é a nossa principal notícia. Obrigado pela companhia. Até semana que vem. Ouça o podcast O Raio Acertou no Spotify e se inscreva em nosso canal do YouTube para acompanhar os novos episódios toda sexta-feira às 11 horas da manhã. Este podcast tem a produção do Projeto Cicatriz de Jornalismo Narrativo. Siga-nos no Instagram, @cicatrizjornalismo e acesse projetocicatriz.com.br. Locução e edição de Lucas Krautz. Apresentação e roteiro de Dione Afonso. O Raio Acertou, e ele acerta onde falta humanidade. Em nossa pauta, a principal notícia é você.